O trovão estourou tão perto que pareceu rasgar o céu ao meio. Não foi o estrondo comum da chuva de verão no sertão. Foi um barulho seco, agressivo, que fez o chão tremer e as janelas da velha casa de fazenda vibrarem como se fossem sair dos batentes. Antônio Silva, de 45 anos, levantou da cadeira de balanço na varanda com a preocupação estampada no rosto. A tempestade tinha vindo rápido demais, sem aviso, e ele sabia o que isso significava. Estrada de terra virando lama, gado dispersando, cercas caindo. E, pior, gente na estrada correndo risco. "Pai, não vai agora não!" A filha mais velha, Júlia, de 16 anos, gritou da porta, vendo-o pegar o chapéu e a capa de chuva. "A gente já perdeu mãe numa estrada assim. Não quero perder você também." A menina não precisava lembrar. A ferida ainda estava aberta. Maria, a mãe, morrera há 2 anos, numa noite igual a essa, quando o carro dela escorregara na lama e tombara numa ribanceira. Deixara Antônio viúvo, com 3 filhos para criar sozinho e um buraco no peito que nenhum tempo parecia conseguir fechar. "Eu preciso ir, filha", respondeu Antônio, a voz rouca de emoção contida. "Tem gente na estrada? Se alguém precisar de ajuda..." Ele não terminou a frase. Júlia sabia o resto. Seu pai tinha esse defeito, ou essa virtude, de não conseguir passar reto quando via alguém em apuros. Era assim com gente, era assim com animal, era assim com qualquer coisa viva que precisasse de uma mão. A caminhonete velha rugiu ao ser ligada. As rodas patinaram na lama, que já começava a se acumular no terreiro. Antônio acendeu os faróis, que cortaram a escuridão da tempestade como 2 facas amarelas. A estrada de terra que ligava a fazenda à vila estava se transformando num rio de barro. A água descia em torrentes pelas laterais, formando correntezas que levavam pedras, galhos, restos de cercas. O vento batia forte, fazendo as árvores se curvarem como se estivessem pedindo misericórdia. Antônio dirigia devagar, quase arrastando a caminhonete, os olhos fixos na estrada à frente, tentando enxergar além da cortina d'água. Foi aí que ele viu, no meio da estrada, num trecho onde a luz dos faróis mal alcançava, uma silhueta pequena, encolhida, tremendo. Uma criança. Antônio freou bruscamente. A caminhonete deslizou na lama, mas parou a poucos metros da figura. Ele desceu sem pensar, a capa de chuva mal protegendo do temporal. A água gelada escorria pelo pescoço, molhando a camisa em segundos. "Menino!" gritou, se aproximando. "O que você está fazendo no meio da estrada? Onde estão seus pais?" Quando chegou perto, viu que não era menino. Era uma menina. Devia ter uns 8, 9 anos. Magra demais para a idade. Vestida com uma camiseta rosa desbotada, uma calça jeans rasgada no joelho, descalça. O cabelo, castanho e encaracolado, grudado no rosto pela chuva. Os olhos, grandes e assustados, olhavam para ele como se ele fosse um monstro. "Não, não me leva de volta", ela murmurou, a voz trêmula. "Por favor, senhor." Antônio se ajoelhou na lama, nivelando o olhar com o dela. "De volta para onde, minha filha?" perguntou suavemente. "Para casa deles", ela respondeu, e as lágrimas começaram a misturar-se com a chuva. "Eu não quero mais voltar. Eles não me querem." O coração de Antônio apertou. Ele conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que ouvira de animais abandonados, de cachorros espancados, de gado magro demais para sobreviver. "Quem são eles?" insistiu, tentando não assustá-la mais. "Minha tia e meu tio", ela soluçou. "Minha mãe morreu. Eles me pegaram para cuidar, mas eles batem. Dizem que eu sou peso, que eu não sirvo para nada, que eu sou filha de..." Ela parou, como se a palavra fosse veneno na boca. Antônio não precisou ouvir o resto. Ele sabia. Naquela região, havia uma história que todo mundo conhecia.
mas ninguém falava em voz alta. Uma história de uma mulher que tinha se envolvido com o filho de um coronel, engravidado, e depois fora abandonada. A mulher morrera de doença, deixando a filha pequena para parentes que nunca quiseram o fardo. A menina tinha um nome, Beatriz, mas na vila, nos sussurros, ela era chamada de a filha da desgraça. Vem comigo, Antônio disse, estendendo a mão. Não vou te levar de volta para quem te bate. Vou te levar para um lugar seguro. A menina hesitou. Olhou para a mão dele, grande, calejada, suja de terra. Depois olhou para os olhos dele. Havia algo ali que ela reconheceu. A mesma tristeza que via no espelho quando se olhava. Ela colocou a mão pequena e fria na dele. Antônio a envolveu com a capa de chuva, a pegou no colo. Ela pesava menos do que um saco de ração e a colocou no banco da caminhonete. Quando voltou para casa, a chuva ainda caía forte, mas agora ele tinha algo mais pesado para carregar. Não era só uma menina molhada e assustada. Era uma decisão que ia chocar a vila inteira. Antônio chegou em casa com a menina nos braços. Júlia, que esperava na porta, arregalou os olhos. Pai, quem é essa? Uma menina que estava na estrada sozinha, respondeu entrando rápido. Pega uma toalha, filha, e uma roupa seca. Beatriz tremia, não só de frio, de medo, de vergonha, de não saber se aquela casa nova seria apenas outro lugar onde não seria bem-vinda. Dona Lourdes, a mãe de Antônio, que morava com eles desde que a nora morrera, saiu da cozinha com uma expressão de quem já tinha visto muita coisa na vida, mas aquela ainda assim a surpreendia. O que é isso, meu filho? Perguntou seca, mas não dura. É uma menina que precisa de ajuda, mãe. Antônio respondeu, já levando Beatriz para o banheiro. Depois eu explico. Quando saíram, com a menina envolta numa toalha quente, vestindo uma camiseta velha de Lucas, que ficou grande demais, Antônio contou o que sabia. Ela é filha daquela menina que morreu ano passado, Dona Lourdes. Explicou, baixo, para que Beatriz não ouvisse. A que teve tuberculose. Deixou a filha com a irmã. Mas a irmã e o marido não querem a menina. Dizem que ela é peso, que é filha de... Ele parou, olhou para a menina, que fingia não ouvir, mas cada palavra era uma facada. Filha de quem? Dona Lourdes insistiu. Do filho do coronel Brandão. Antônio sussurrou. Aquele que morreu num acidente de carro há uns anos. A família nunca aceitou a menina. A mãe morreu, e agora ela tá na rua. O silêncio que se instalou na cozinha foi pesado. Júlia, que tinha ouvido tudo, se aproximou de Beatriz, sentada num banquinho, os olhos baixos. Qual é o seu nome? Perguntou, suave. Beatriz. A menina respondeu, quase inaudível. Beatriz, você vai ficar aqui com a gente hoje. Júlia decidiu, sem perguntar a ninguém. Não vai voltar para quem te bate. Antônio olhou para a filha, surpreso e orgulhoso. Aquela menina, que tinha perdido a mãe cedo, tinha desenvolvido uma compaixão que ele não sabia de onde vinha. Não é tão simples assim, filha. Dona Lourdes interveio. A gente não pode simplesmente pegar criança dos outros. Tem lei, tem parente, tem... Tem o quê, vó? Júlia retrucou firme. Tem gente que bate numa criança de 9 anos? Tem gente que deixa ela na estrada na chuva? Se isso é lei, então a lei está errada. Antônio levantou a mão pedindo calma. Vamos com calma, disse. Primeiro, a menina fica aqui hoje. Amanhã eu vou lá na casa da tia dela. Vejo o que está acontecendo. Se eles realmente não querem ela, a gente vê o que faz. E se eles quiserem de volta? Dona Lourdes perguntou preocupada. Você vai entregar ela de volta para apanhar? Antônio olhou para Beatriz, que agora chorava silenciosamente, os olhos fixos no chão. Não, respondeu, e a palavra saiu como promessa.
Não vou. Naquela noite, Beatriz dormiu no quarto de Júlia, num colchão no chão, envolta num cobertor quente que cheirava a sabão de coco e a segurança. Ela não chorou. Só ficou olhando para o teto, tentando processar o fato de que, pela primeira vez em meses, não tinha medo de ser acordada à meia-noite por um tapa ou por gritos. Do lado de fora, Antônio ficou na varanda, olhando a chuva que agora diminuía. Rosa se aproximou, colocou a mão no ombro dele. "Você sabe o que está fazendo?" perguntou baixo. "Isso não é só pegar uma menina da rua. Isso é desafiar família, desafiar lei, desafiar a vila inteira." "Eu sei", respondeu, sem tirar os olhos da escuridão. "Mas eu também sei o que é deixar criança sofrer. E isso eu não consigo mais." No dia seguinte, Antônio foi até a casa da tia de Beatriz. Era uma casinha humilde, mas bem cuidada, no centro da vila. A mulher, Dona Célia, abriu a porta com uma expressão que misturava culpa e alívio. "Seu Antônio", cumprimentou sem jeito. "O senhor veio por causa da menina, né?" "Vim", respondeu direto. "Ela passou a noite na minha casa. Tava na estrada, sozinha, na chuva." Dona Célia baixou a cabeça. "Eu sei que não devia ter mandado ela embora", admitiu. "Mas a gente tá passando aperto. Meu marido perdeu o emprego. A gente mal tem o que comer. E ela é filha de quem a gente não gosta de lembrar." "Filha é filha", Antônio retrucou firme. "Não importa quem foi o pai." "O pai foi o filho do Coronel Brandão." Dona Célia sussurrou, como se o nome fosse maldição. "A família dele nunca aceitou a menina. Quando ele morreu, eles nos ameaçaram. Disseram que, se a gente tentasse pedir alguma coisa, eles faziam a gente sumir daqui." "E por isso vocês batem nela?" Antônio perguntou, a voz subindo de tom. "Não bato, não." Ela se defendeu, mas o olhar fugiu. "Meu marido, às vezes, quando bebe, ele perde a cabeça. Eu tento proteger, mas não consegue." Antônio completou. "Então deixa que eu protejo." Dona Célia olhou para ele surpresa. "O senhor quer ficar com ela?" perguntou, incrédula. "Com a filha da desgraça?" Antônio sentiu o ódio subir, mas se controlou. "Ela não é filha da desgraça", respondeu, cada palavra uma sentença. "Ela é filha de uma mulher que morreu e de um homem que não teve coragem de assumir. Isso não faz dela culpada de nada." "Mas a família Brandão? A família Brandão não queria ela antes. Não vai querer agora." Antônio interrompeu. "E eu quero. E minha família quer. E isso basta." Dona Célia ficou em silêncio. Depois, num sussurro, disse: "Tá bom. Fica com ela. Mas não venha me culpar depois, se der problema." "Porque problema vai dar. A vila não vai aceitar isso de boa." Antônio virou as costas, já saindo. "A vila que aprenda a aceitar", respondeu, "porque eu não vou deixar uma criança ser maltratada por causa de sobrenome." Quando voltou para casa, Beatriz estava na cozinha, ajudando Dona Continue Lourdes a fazer farofa. A menina parecia ter nascido para aquela cozinha. Mexia os temperos com jeito, olhava o fogo com atenção, sabia onde ficava cada coisa sem precisar perguntar. "Ela é esperta", Dona Lourdes comentou quando Antônio entrou. "Aprende rápido. Não fica parada." Beatriz olhou para Antônio assustada, como se esperasse que ele dissesse que tudo tinha sido um engano, que ela teria que voltar. A tia assinou. Antônio anunciou tirando o chapéu. "Disse que você pode ficar, que eles não querem mais você de volta." A menina ficou em silêncio. Depois, baixinho, perguntou: Eles disseram isso mesmo? Que não me querem?" "Disseram." Antônio confirmou, a voz sem rodeios, mas não sem compaixão. "Mas eu digo o contrário. Eu quero. Minha mãe quer. Júlia quer.
e você vai ficar. As lágrimas começaram a cair, mas dessa vez não eram de medo. Era alívio puro. Mas eu não tenho nada para dar em troca, sussurrou Beatriz. Você não precisa dar nada. Antônio respondeu sentando-se à mesa. Só precisa ser criança. Brincar, estudar, comer, dormir sem medo. Isso já é o suficiente. Dona Lourdes, sem parar de mexer na panela, completou. E ajudar na cozinha, porque quem come aqui, trabalha aqui. Mas trabalho de criança, não de escrava. Entendeu? Beatriz assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Entendi, vó. Aquela palavra. Vó. Fez Dona Lourdes parar por um segundo. Ela não tinha netos de sangue. Júlia era a única neta que tinha. Mas naquele instante, sentiu que o coração podia ter espaço para mais. Vó, é? Ela repetiu, tentando disfarçar a emoção. Tá bom, mas não acha que vai ter mimimi não, viu? Não, vó. Beatriz sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Os dias começaram a passar. Beatriz foi matriculada na escola da vila. No primeiro dia, Antônio acompanhou-a até a porta. A menina segurava a mão dele com força, como se fosse a única âncora no mundo. Vai ser tudo bem, ele garantiu. Se alguém te incomodar, você fala comigo. Dentro da sala, as crianças olharam. Algumas sorriram. Outras, as que tinham ouvido falar dos pais, cochicharam. Uma menina, filha de uma das famílias mais influentes da vila, levantou a voz. Professora, a Beatriz não pode estudar aqui. A mãe dela era quem trabalhava para sustentar a filha. A professora interrompeu, firme. E isso não é defeito, é mérito. Senta, Beatriz. Você tem lugar aqui. Antônio, do lado de fora, ouviu tudo. Sentiu o coração apertar de gratidão por aquela mulher que, com poucas palavras, tinha desarmado o preconceito. Mas a vila não era toda assim. Na venda, no bar, nas rodas de conversa, o assunto era só um. O Antônio tá criando a filha do coronel, comentavam. Ele acha que vai virar parente de rico? Ele tá sendo trouxa. Outros respondiam. Vai se meter em encrenca. A família Brandão não vai deixar isso barato. E, de fato, não deixaram. Uma semana depois, um carro preto, daqueles de vidros escuros, parou na frente da casa de Antônio. De dentro, desceu um homem de terno, óculos escuros, ar de quem manda sem precisar gritar. Procuro Antônio Silva, disse, com voz neutra. Antônio saiu na porta, enxugando as mãos num pano de prato. Sou eu, respondeu sem recuar. Meu nome é Dr. Eduardo Brandão. O homem se apresentou. Sou advogado da família Brandão. Vim tratar de um assunto delicado. Delicado é deixar criança na estrada. Antônio retrucou, sem medo. O que o senhor quer? A menina Beatriz, Eduardo foi direto. Ela é de interesse da família. O falecido coronel deixou instruções sobre ela. Nós queremos que ela seja devolvida para os cuidados da família. Família que nunca quis ela antes? Antônio perguntou, a voz subindo. Família que deixou a mãe dela morrer sem ajuda? Família que ameaçou a tia dela? Essa família? Questões do passado. Eduardo minimizou. Agora, a situação é diferente. O coronel deixou uma verba para a menina, mas ela só pode receber se estiver sob guarda legal da família. Guarda legal? Antônio riu, amargo. Guarda legal é o que eu tô fazendo. Sem precisar de papel, sem precisar de dinheiro. Só com coração. Coração não paga escola, não paga médico, não garante futuro. Eduardo retrucou, frio. Dinheiro do coronel pode. A senhora tia assinou o documento transferindo a guarda. A menina tem que vir comigo. Antônio sentiu o sangue ferver. A tia assinou porque foi ameaçada. Ele disse firme. E eu não vou deixar vocês levarem essa menina para trancar num colégio interno longe daqui, onde ela vai ser tratada como problema, não como filha. Então vamos resolver na justiça,
Eduardo ameaçou, porque o sobrenome dela é Brandão. E o sobrenome fala mais alto que boa vontade. O sobrenome dela é o que ela quiser que seja. Antônio respondeu, e a voz dele era de quem já tinha decidido. E se a justiça vier aqui, eu espero na porta com ela no colo, para ver quem tem coragem de arrancar uma criança de casa de quem a ama. O advogado olhou para ele com uma mistura de irritação e curiosidade. Você não sabe com quem está lidando, advertiu. Não sei mesmo, Antônio concordou, mas sei com quem ela está lidando. Isso basta. O carro preto foi embora, deixando uma nuvem de poeira e uma sensação de tempestade por vir. Naquela noite, Antônio chamou a família toda para uma reunião. Eles vão tentar levar ela, disse direto. Vão usar dinheiro, lei, pressão. Eu não sei se consigo ganhar isso sozinho. Você não tá sozinho, Júlia falou, firme. Eu tô, vó tá, Lucas tá. A gente é família dela agora. Beatriz, que escutava da porta da cozinha, chorou silenciosamente. Nunca tinha ouvido ninguém dizer que fazia parte de uma família dela. Dona Lourdes, que até então tinha sido a voz da prudência, disse: Se eles querem guerra, a gente dá. Mas não com arma, com papel, com testemunha, com verdade. E assim começou a batalha. Antônio procurou o advogado mais simples da cidade, um homem chamado Dr. Paulo, que atendia causas pequenas, mas tinha fama de ser teimoso. Eu quero adotar a menina, disse, direto. Ou, pelo menos, ser guardião legal dela. Tenho casa, tenho renda, tenho família que a apoia. E tenho prova de que a família biológica dela a abandonou. Dr. Paulo ouviu tudo, anotou, pensou. Não vai ser fácil, advertiu. A família Brandão tem dinheiro, tem advogado bom, tem influência. Mas eles também têm histórico de abandono. E isso, se bem usado, pesa mais. Use, Antônio pediu. Use tudo. As semanas seguintes foram um turbilhão. Depoimentos foram colhidos. A tia de Beatriz, com medo, confirmou que havia sido ameaçada. A professora da menina contou que ela chegava na escola com hematomas. Vizinhos da vila, que antes tinham virado as costas, começaram a falar, encorajados pelo exemplo de Antônio. Eu vi a menina chorando na porta da casa deles. Uma vizinha contou. Vi o homem dela empurrando ela com força. Não falei nada porque tinha medo. Mas agora não dá mais. Até o padre da igreja se posicionou. A menina tem direito a um lar onde seja amada. Dinheiro não é amor. E o Antônio provou, com ações, que ama aquela criança. A imprensa local, que adorava um escândalo, pegou a história. Fazendeiro viúvo enfrenta família poderosa por menina abandonada. Gritava o título do jornalzinho da cidade. A vila inteira se dividiu. Metade apoiava Antônio, vendo nele um herói que enfrentava os poderosos. A outra metade o via como um idealista que ia se quebrar contra a máquina dos Brandão. E no meio de tudo, Beatriz crescia. Com a estabilidade, com a comida regular, com o carinho, ela começou a ganhar peso, a sorrir mais, a brincar. Na escola, suas notas melhoraram. A professora comentou que ela tinha um dom para desenhar e passou a incentivá-la. Antônio, que nunca tinha tido uma filha pequena em casa desde que Júlia crescera, aprendeu a fazer tranças, a cortar fruta em formato de estrela, a contar histórias antes de dormir. Você está virando mãe, Dona Lourdes brincava, vendo-o sentado na beira da cama de Beatriz, esperando ela dormir. Tô virando o que deveria ter sido desde o começo, ele respondia. Pai que cuida não é mãe. É só pai que cuida direito. A aproximação entre Antônio e Beatriz, no entanto, começava a ser notada de uma forma diferente. Ela, que antes o chamava de senhor, começou a chamar de pai. Primeiro, timidamente, depois com naturalidade. E com o tempo, algo mais começou a nascer. Não entre eles, mas nos olhares dos outros. Na vila,
começaram a murmurar. Olha o jeito que ele olha para ela. Não é normal, não. Homem viúvo, menina que não é dele. Cuidado para não virar outra coisa. Antônio ouviu os comentários. Sentiu o peso deles. Mas, no fundo, sabia que o amor que sentia por Beatriz não era só de pai. Era algo mais profundo, mais puro, mais incondicional. Era o amor de quem escolheu ser pai de uma criança que o mundo rejeitou. E isso sim chocou a vila. Porque naquela região, amor não era algo que se escolhia. Era algo que vinha de sangue, de obrigação, de contrato. Ver um homem dar tudo por uma menina que não tinha seu sobrenome, que não carregava seu DNA, que não era dele, isso era revolucionário. E por isso era perigoso. Os primeiros sinais de que algo estava mudando na percepção da vila apareceram de forma sutil. Antônio foi à venda comprar material escolar para Beatriz. O vendedor, seu Raimundo, que sempre fora amigável, olhou para ele com uma expressão diferente. Antônio, começou, enrolando a fala. A menina tá bem? Tá se adaptando? Tá ótima, respondeu, orgulhoso. Já tá fazendo amizade na escola. Professora disse que ela tem jeito para desenho. Raimundo continuou, sem jeito. E você, tá bem com isso? Tá se sentindo bem? Antônio percebeu a indireta. Tô me sentindo pai, respondeu direto. E isso é o que importa. Mas a conversa ecoou. Na igreja, no domingo seguinte, o padre fez um sermão sobre amor incondicional e perigo da suspeita. Não citou nomes, mas todos sabiam de quem ele falava. Às vezes, disse o padre, olhando a congregação, o amor de um pai pode ser tão puro que o mundo, por não entender, tenta sujar. Cuidado com a língua que fala o que não sabe. Cuidado com o olhar que julga o que não vê. Dona Lourdes, sentada na primeira fila, ergueu o queixo. Ela sabia que a batalha não seria só contra os Brandão. Seria contra a própria vila. Em casa, Beatriz começava a perceber que algo estava errado. Pai, ela chamava Antônio assim agora, sem hesitar. Por que as pessoas olham estranho para mim na rua? Porque elas não te conhecem direito. Ele respondia simplificando. Quando conhecerem, vão olhar normal. Mas não era verdade. As crianças na escola, influenciadas pelos pais, começaram a se afastar. A menina que antes tinha sido chamada de filha da desgraça, agora era chamada de filha do Antônio Continue. O que é isso, pai? Beatriz perguntou, vendo a expressão dele ao voltar da venda. O que aconteceu? Antônio tentou disfarçar, mas não conseguiu. Nada, filha. Mentiu. Mal. Só conversa de adulto. Mas ela não era criança boba. Já tinha aprendido, na vida dura que levou, a ler o silêncio dos adultos. E aquele silêncio, agora, era pesado. Na escola, a situação piorava. As crianças não só se afastavam, começaram a ser agressivas. Sua mãe era vagabunda, sussurrou uma menina, filha de um dos caseiros dos Brandão, durante o recreio. E você é filha de quem te pegou de pena? Beatriz, que até então tinha respondido tudo com cabeça baixa, dessa vez levantou o rosto. Minha mãe não era vagabunda? Respondeu, a voz trêmula, mas firme. Minha mãe trabalhava, e meu pai me ama. Não é pena, é amor. A palavra amor, dita em voz alta, pareceu ecoar pelo pátio da escola como um trovão menor. A menina que a insultara ficou sem resposta. As outras crianças, em círculo, ouviram. Algumas riram. Outras, poucas, olharam para Beatriz com algo diferente. Admiração. Amor? A menina riu, mas era riso nervoso. Amor de quem não é seu pai não é amor. É doença. Essa palavra, doença, espalhou-se pela vila como fogo em capim seco. Na venda, na fila do açougue, na porta da igreja, as pessoas começaram a falar. Tem algo estranho nisso aí, comentava uma mulher,
escolhendo tomates. Homem viúvo, sozinho, bonito ainda, e pega uma menina que não é dele. E ela chama ele de pai. Outra completava, com um tom de acusação. Não é normal, não. Cuidado para não ser outra coisa. Um homem mais velho soltou, num sussurro que pretendia ser discreto, mas ecoou alto demais. Antônio ouviu e, pela primeira vez na vida, sentiu medo. Não medo de perder a fazenda. Não medo de perder dinheiro. Medo de perder a inocência da relação que estava construindo com Beatriz. Medo de que o amor puro que sentia fosse manchado pela suspeita suja de quem não sabia amar sem querer algo em troca. Em casa, a situação também mudava. Júlia, que tinha sido a primeira a defender Beatriz, começou a sentir ciúmes. Não de Beatriz em si, mas da atenção que o pai dava à menina. Ele, que sempre fora um homem de poucas palavras, agora conversava horas com Beatriz, contando histórias, ensinando a fazer tranças, até cantando canções de ninar quando ela tinha pesadelos. Pai, você nunca cantou para mim, Júlia comentou uma noite com uma pontada de ressentimento na voz. Antônio parou, surpreso. Cantava sim, filha, respondeu lembrando. Quando você era pequena, eu cantava. Você não lembra porque cresceu. A memória da gente é curta. Mas agora você canta para ela todo dia, Júlia insistiu. É diferente? É diferente porque ela precisa, Antônio explicou sentando-se ao lado da filha. Você já tem suas pernas. Ela ainda está aprendendo a andar. Não é favoritismo, Júlia. É necessidade. A menina olhou para o pai, vendo nele algo que nunca tinha visto. Vulnerabilidade. Você ama ela mais do que a gente? Perguntou finalmente a pergunta que martelava dentro dela. Antônio segurou o rosto de Júlia com as duas mãos. Eu amo vocês de um jeito, respondeu, sério. E amo ela de outro. Não é mais ou menos, é diferente. Você é meu sangue. Ela é minha escolha. E escolha, às vezes, dói mais porque explicação. Você nunca precisou explicar por que me chama de pai. Ela precisa explicar todo dia para quem não entende. Júlia chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Eu só tenho medo de perder você de novo, confessou. Perdi mãe. Não quero perder você para uma menina que não é minha irmã. Ela não é sua irmã de sangue, Antônio admitiu. Mas pode ser sua irmã de escolha. E irmã de escolha, Júlia, às vezes é mais forte, porque você escolhe todo dia amar. Dona Lourdes, que escutava da cozinha, secou uma lágrima furtiva. Ela tinha criado um filho bom. E agora via ele criar uma família que não era de sangue, mas que tinha mais amor do que muita família que era. Beatriz, no quarto, também ouvia. Ela não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Ela tinha causado dor naquela casa. E isso a torturava. Naquela noite, ela foi até o quarto de Antônio, que ainda estava acordado, lendo um caderno de contas. Pai, chamou, baixinho. O que foi, filha? Ele respondeu, tirando os óculos. Eu posso ir embora, disse, a voz trêmula. Se eu tô causando problema, eu vou. Não quero que a Júlia fique triste. Não quero que a avó chore. Não quero que o senhor brigue com ninguém por minha causa. Antônio sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ele a puxou para um abraço apertado. Você não vai a lugar nenhum, disse, firme. Não é você que está causando problema. É o mundo que não sabe lidar com amor que não vem de sangue. Mas a gente vai ensinar. Como? Ela perguntou incrédula. Continuando, respondeu. Amando, mostrando que família não é quem nasce com você. É quem você escolhe ficar. Mas a vila não estava disposta a aprender. Na semana seguinte, uma carta anônima chegou à delegacia da cidade vizinha. Investiguem o fazendeiro Antônio Silva. Ele está criando uma menina que não é dele, e o comportamento dele é suspeito. A menina chama ele de pai, mas ele não é.
Algo errado está acontecendo naquela casa. O delegado, um homem novo, sem experiência na região, mas cheio de vontade de fazer justiça, decidiu investigar. Ele apareceu na porta da fazenda numa manhã de sábado, com um oficial e um documento de busca. Antônio Silva? Perguntou, mostrando a carteira. Tenho que fazer algumas perguntas sobre a menina Beatriz Brandão. Antônio, que estava no curral, desceu devagar, limpando as mãos num trapo. Pergunta o que quiser, respondeu, sem medo. Não tenho nada a esconder. A gente precisa falar com a menina. O delegado insistiu. Separadamente. Beatriz, que estava na varanda, viu a viatura e se encolheu. O medo voltou, forte, como se fosse a tia e o tio de novo. Não vou deixar ela sozinha com vocês, Antônio declarou. Se quiserem falar, falam comigo e com ela, ou não falam. Senhor Silva, isso é obstrução, o delegado advertiu. Isso é proteção. Antônio corrigiu. E se vocês têm alguma dúvida do que eu sinto por essa menina, perguntem para ela. Perguntem se eu já bati nela. Perguntem se eu já deixei ela com fome. Perguntem se eu já a humilhei. O delegado olhou para Beatriz, que se aproximou devagar, agarrada na perna de Antônio. Menina, você tá bem? Perguntou, tentando uma voz amigável. Tô, respondeu baixinho. Ele te trata bem? Ela levantou o rosto, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Ele é meu pai. Mas ele não é seu pai de sangue. O delegado insistiu, como se isso invalidasse tudo. Não, Beatriz admitiu. Mas pai de sangue me deixou. Pai de escolha me pegou. Qual é o verdadeiro? O delegado ficou sem resposta. Antônio, então, fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou, nivelando o olhar com Beatriz, e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não sou seu pai de sangue, Beatriz. Nunca vou ser. Mas eu escolhi ser seu pai. E escolho todo dia. E vou escolher até o dia que eu morrer. Isso basta para você? Ela abraçou ele com força, chorando. Basta, pai. Basta. O delegado, vendo aquela cena, suspirou. Eu vou ter que fazer um relatório, disse, menos duro, mas vou colocar a verdade nele. E a verdade é que aqui tem amor. E amor, por mais que a lei às vezes esqueça, também é guarda. O carro da polícia foi embora, mas a batalha não tinha acabado. A família Brandão, vendo que a abordagem legal direta não funcionara, mudou de tática. Eles começaram a oferecer dinheiro. Primeiro, para a tia de Beatriz. Um valor alto, suficiente para ela e o marido saírem da vila e começarem de novo em outro lugar. Assinem a guarda pra gente, o advogado Eduardo propôs. A menina fica com a família, vocês ficam com o dinheiro, todo mundo ganha. A tia, que realmente precisava do dinheiro, hesitou. Mas, no fundo, o medo dos Brandão era maior que a necessidade. Eu já assinei pro Antônio. Ela mentiu. Não posso assinar de novo. Então, eles tentaram com Antônio. Oferecemos uma quantia generosa, Eduardo disse, numa reunião na casa dele com papéis espalhados. Você cuidou dela, provou amor, mas agora é hora de pensar no futuro dela. Com o dinheiro do coronel, ela pode estudar em colégio bom, ter oportunidades que você nunca pode dar. Antônio olhou para o advogado como quem olha para uma cobra. Oportunidade de ser longe de quem a ama? Perguntou. Oportunidade de ser tratada como problema a ser resolvido com dinheiro? Não, obrigado. O futuro dela eu construo com meu suor, não com o dinheiro de quem a abandonou. Você está sendo irracional, Eduardo insistiu. Pensa no bem dela. Eu penso, Antônio retrucou. E o bem dela é ficar onde é amada, não onde é paga. A reunião terminou sem acordo. A família Brandão, então, usou sua última cartada. A imprensa. Artigos começaram a aparecer no jornal da cidade, sugerindo que Antônio estava se aproveitando da situação.
que havia algo suspeito na relação, que a menina deveria ser protegida de quem não era parente. A vila, que já estava dividida, agora virou um campo de batalha aberto. Quem apoiava Antônio o fazia com paixão. Quem o odiava o fazia com veneno. E, no meio de tudo, Beatriz começou a se sentir o peso de ser a causa de tudo. Pai? Ela disse, numa noite, quando Antônio ia apagar a luz do quarto dela. Se eu for embora, tudo isso para? Antônio sentou-se na beira da cama. Nada para, respondeu, porque eu não vou deixar você ir embora. Mas, e se a justiça mandar? Ela insistiu, com uma sabedoria que doía em quem tinha 9 anos. Se eles falarem que eu tenho que ir, aí a gente obedece, Antônio admitiu com dor. Mas obedece brigando, e obedece com a cabeça erguida, porque a gente sabe a verdade. Qual é a verdade? Beatriz perguntou, os olhos grandes buscando confirmação. Que você é amada. Antônio respondeu simples. E que amor, por mais que o mundo tente, não é crime. Ela abraçou ele. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. Ele respondeu. E pela primeira vez na vida, não sentiu vergonha de dizer isso em voz alta. Naquela noite, Antônio fez uma decisão. Ele não ia esperar que a justiça decidisse o destino de Beatriz. Ele ia criar um destino onde a justiça não precisasse decidir. Na manhã seguinte, ele foi até a delegacia e pediu para registrar um documento, uma declaração de guarda voluntária, assinada por ele, por Dona Lourdes, por Júlia e por Lucas, comprometendo-se a cuidar de Beatriz perante a lei. Isso não tem valor judicial ainda, o escrivão advertiu. Precisa passar por juiz. Mas tem valor de pai, Antônio respondeu. E isso eu tenho. Ele também reuniu todos os depoimentos que conseguiu, da professora, do padre, da vizinha, da tia, que com medo, mas movida por um resto continue de decência, assinou um documento confirmando o abandono e as ameaças. E até de um médico da cidade que atestara os hematomas da menina quando ela chegara à casa de Antônio. Eu não tenho dinheiro para advogado caro, ele disse a Dr. Paulo, entregando a pasta cheia de papéis. Mas tenho isso, tenho verdade, e tenho gente que viu a verdade. Isso não basta? Basta, Dr. Paulo respondeu, sério. Basta pra gente brigar. O resto é com o juiz. O juiz, quando finalmente marcou a audiência, era um homem novo, recém-chegado da capital, sem os vínculos antigos da vila. Isso, Dr. Paulo disse, podia ser bom ou ruim. Ele não vai ter pena de você por ser daqui, explicou. Mas também não vai ter medo dos Brandão por eles serem poderosos. No dia da audiência, a sala do fórum pequeno da cidade ficou lotada. A família Brandão compareceu com 3 advogados, todos de terno impecável. Antônio apareceu com Dr. Paulo, com Dona Lourdes, com Júlia e Lucas, e com Beatriz no colo. O senhor não deveria ter trazido a menina, o juiz advertiu quando viu a criança. Isso pode ser pesado para ela. Ela é a parte mais importante, Antônio respondeu. E ela tem voz. Quero que o senhor ouça. O juiz, surpreso, concordou. A audiência foi longa. Os advogados dos Brandão apresentaram documentos, mostraram a verba deixada pelo coronel. Argumentaram que Antônio não tinha condições de dar a Beatriz o futuro que ela merecia. Meu cliente pode oferecer educação de primeira, acesso à saúde de qualidade, oportunidades que um fazendeiro simples nunca poderia? Eduardo argumentou com a voz cheia de convicção. Dr. Paulo, por sua vez, apresentou os depoimentos. A menina foi abandonada, agredida, ameaçada, disse. A família que agora quer guarda é a mesma que a rejeitou. O senhor Antônio, por outro lado, provou, com ações e testemunhas, que oferece o que a lei não pode exigir, mas que a criança mais precisa, amor incondicional. Quando chegou a vez de Beatriz falar, o juiz a chamou para perto, num tom suave. Beatriz,
Você entende o que está acontecendo? Entendo, respondeu ela, a voz clara, apesar do medo. Eles querem me levar, mas eu não quero ir. Por quê? O juiz perguntou. Porque lá não tem pai. Ela respondeu, simples. Lá tem dinheiro. Dinheiro não abraça. Dinheiro não conta história. Dinheiro não fica acordado quando eu tenho pesadelo. Os advogados dos Brandão trocaram olhares. Isso não estava no script. E aqui, com o senhor Antônio, você tem isso? O juiz continuou. Sim, tenho, Beatriz confirmou. Tenho pai, tenho vó, tenho irmã, tenho tudo. O juiz ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para os papéis, olhou para os advogados, olhou para Antônio, que segurava a respiração. Eu vou deferir a guarda provisória ao senhor Antônio Silva. Decidiu, finalmente. Com base nos depoimentos e no interesse da criança. A família Brandão pode manter a verba de assistência, mas a guarda fica aqui. E vou determinar acompanhamento mensal para garantir o bem-estar da menina. Os advogados protestaram, mas o juiz levantou a mão. A lei é clara. O interesse da criança vem em primeiro lugar, e a criança escolheu. Beatriz abraçou Antônio com tanta força que ele sentiu o peso de todos aqueles meses de luta desaparecer. Obrigado, pai, sussurrou ela. Não precisa agradecer, respondeu ele, com a voz embargada. Só precisa ficar. A família Brandão, derrotada naquele round, recuou, mas não desistiu. O advogado Eduardo deixou claro. Isso é apenas a primeira decisão. Vamos recorrer. E vamos ganhar. Vão tentar, Antônio respondeu, saindo do fórum com Beatriz no colo. Mas enquanto tentam, nós vamos viver. E viveram. Os meses seguintes foram uma mistura de paz e tensão. A guarda provisória dava a Antônio o direito de cuidar de Beatriz, mas a família Brandão ainda tinha o poder de bancar recursos, de arrastar o processo, de fazer a vida deles um inferno. Mas algo tinha mudado na vila. A vitória no tribunal, mesmo que provisória, deu coragem a quem antes tinha medo. A professora começou um projeto de reforço escolar para crianças carentes, usando a própria escola como base. O padre criou um grupo de apoio para famílias que cuidavam de parentes abandonados. Até o açougueiro, seu Raimundo, começou a doar restos de carne para as famílias mais pobres, dizendo que, se o Antônio pode, eu também posso. A onda de solidariedade, no entanto, também gerou ressentimento. Quem tinha inveja de Antônio, quem nunca gostou dele, quem achava que ele queria aparecer, se uniu em um coro de críticas. Ele tá querendo ser santo, comentavam. Mas santo não paga a conta. Vai ver é tudo armação para conseguir dinheiro dos Brandão. Outros especulavam. Ele espera que eles desistam e paguem para ele ficar quieto. Antônio ouvia tudo, e vez ou outra sentia a dúvida rondar. Será que estava fazendo isso por Beatriz? Ou por ele mesmo? Será que era amor puro? Ou era a necessidade de preencher o buraco que Maria deixara? Uma noite, quando Beatriz já dormia, ele foi até o quarto de Júlia. Bateu na porta. Entra, ela chamou. Ele sentou-se na beirada da cama. Você acha que eu tô fazendo isso por mim? Perguntou honesto. Sinceramente. Você acha que eu tô usando a Beatriz para não sentir a falta da sua mãe? Júlia demorou a responder. No começo eu achei, admitiu. Mas agora? Agora eu vejo você com ela. E não é igual. Com a mãe, você era parceiro. Com a Beatriz, você é pai. É diferente. E é real. E se for errado? Ele insistiu. E se eu tô só transferindo o amor que não consigo mais dar para sua mãe? Então transfere, Júlia respondeu, simples. Amor não é conta bancária que esgota. Quanto mais você dá, mais você tem. A mãe te ensinou isso. Ela não ia querer que você guardasse amor numa gaveta. Antônio chorou. Pela primeira vez desde que Maria morrera, ele chorou sem culpa.
chorou de alívio. Obrigado, filha, sussurrou. De nada, pai, Júlia respondeu. Agora vai dormir. Amanhã tem mais luta. E teve. A família Brandão recorreu da decisão. O processo subiu para a cidade maior. Os advogados se multiplicaram. As acusações se tornaram mais pesadas. O senhor Silva tem histórico de depressão. Eles alegaram, usando o luto de Antônio como arma. Não é saudável para uma criança viver com alguém que ainda não superou a perda da esposa. Ele vive em condições precárias. Argumentaram, mostrando fotos da fazenda simples, do curral, da casa sem requinte. Ele não tem laço sanguíneo, repetiam, como se sangue fosse a única moeda de amor. Mas cada acusação era respondida com uma verdade maior. A depressão de Antônio era real, mas era tratada. Ele ia ao posto de saúde, tomava remédio, conversava com o psicólogo da cidade. E, segundo o próprio psicólogo, cuidar da Beatriz foi o melhor tratamento que ele poderia ter recebido. As condições precárias eram reais, mas eram honestas. E, com a ajuda da comunidade, a casa foi sendo melhorada. Um pedreiro doou tempo para reformar o quarto de Beatriz. Uma costureira fez cortinas novas. O açougueiro doou tinta. O laço sanguíneo, porém, era o argumento mais forte. Até que Dr. Paulo teve uma ideia. Se eles querem laço sanguíneo, vamos dar laço sanguíneo, disse numa reunião na casa de Antônio. Como? Antônio perguntou confuso. Toro, Beatriz é filha do filho do coronel. O coronel tinha outros filhos. E esses filhos, por mais que queiram, não podem simplesmente ignorar que tem uma sobrinha. Se conseguirmos que um deles, apenas um, assine um documento reconhecendo o parentesco e apoiando a guarda, a família perde o argumento principal. Eles nunca vão fazer isso, Dona Lourdes disse cética. Eles são orgulhosos demais. Um deles pode, Dr. Paulo insistiu, porque no meio de todo orgulho pode ter um que seja diferente. Um que tenha vergonha do que a família fez. E ele estava certo. Havia um filho do coronel, o caçula, chamado Carlos, que morava na capital e que, desde jovem, tinha sido o ovelha negra da família. Ele não herdara a crueldade do pai, nem o orgulho dos irmãos. E, quando soube da história, sentiu vergonha. Eu não sabia, ele disse quando o Dr. Paulo o encontrou num café da capital. Eu sabia que meu irmão tinha se envolvido com alguém, mas nunca soube que teve filha. E nunca soube que a família a rejeitou assim. Agora você sabe, Dr. Paulo respondeu. E a lei diz que você, como tio, tem direito de opinar. Você pode ajudar. Carlos viajou até a vila. Encontrou Antônio. Viu Beatriz. E chorou. Ela tem o olho do meu irmão, disse, emocionado. Mas tem a alma de quem a criou. Ele assinou o documento, reconhecendo o parentesco e apoiando a guarda de Antônio. Eu não quero nada da herança, disse a Antônio. Eu só quero que ela seja feliz. E se você é quem faz ela feliz, então você é quem deve cuidar dela. Com o apoio de um Brandão, a família inteira perdeu o argumento. O juiz, no último recurso, decidiu a favor de Antônio definitivamente. O laço sanguíneo existe, disse na sentença final. Mas o laço de amor, provado por ações, testemunhas e tempo, é mais forte. A menina fica onde é amada. E o senhor Antônio Silva é declarado guardião legal e pode iniciar o processo de adoção, se assim desejar. A batalha tinha acabado, mas a guerra pela aceitação ainda estava apenas começando. O processo de adoção foi longo, mais longo do que a guarda. Exigiu investigação social, psicologia, entrevistas, provas de renda, provas de sanidade mental, provas de que Antônio era capaz de ser pai de uma menina que não era dele. A assistente social, uma mulher jovem e severa, visitou a casa várias vezes. Anotou tudo: a limpeza, a comida no armário, o quarto de Beatriz arrumado, as roupas lavadas, os livros na prateleira. O senhor tem ajuda?
Perguntou, vendo Dona Lourdes cozinhar. Tenho minha mãe, Antônio respondeu. Mas cuidar da Beatriz eu cuido sozinho. É minha responsabilidade. E a menina chama o senhor de pai? Ela anotou. Chama, confirmou. E eu chamo ela de filha. É o que somos. A assistente social olhou para Beatriz, que desenhava numa mesa. Ela parece feliz, comentou. É porque ela é? Antônio disse. Simples. Mas, quando o relatório saiu, havia uma ressalva. O solicitante demonstra capacidade afetiva e material para cuidar da criança. No entanto, a situação de viuvez recente e a ausência de laço biológico podem gerar questões de identidade para a criança no futuro. Recomenda-se acompanhamento psicológico contínuo. Antônio leu e riu. Acompanhamento psicológico eu topo, disse. Mas ausência de laço biológico não é ausência de laço. É só laço de outro tipo. A psicóloga, por sua vez, foi mais dura. A menina pode, no futuro, continue, sentir uma falta que não sabe nomear. Ela pode idealizar a figura do pai biológico, ou pode, por outro lado, rejeitar completamente a ideia de família. O senhor precisa estar preparado para isso. Eu estou, Antônio garantiu. Preparado é o que eu tô todo dia. Não é fácil, mas é o que eu escolhi. A psicóloga anotou, mas não pareceu convencida. Amor é importante, ela admitiu. Mas amor não resolve tudo. Às vezes, amor cria expectativas que a realidade não consegue suprir. Antônio saiu da consulta com um nó no peito. Ele sabia que a mulher tinha razão, em parte. Amor não era milagre, mas era o único milagre que ele tinha. Beatriz, por sua vez, começou a sentir o peso da suspeita. Na escola, as crianças não só se afastavam, começaram a ser cruéis. Seu pai te toca de noite? Perguntou um menino, filho de um dos críticos mais ferrenhos de Antônio, durante o recreio. Beatriz não entendeu a pergunta, mas entendeu a maldade. Meu pai me abraça, respondeu confusa. Por quê? Porque não é seu pai de verdade. A menina riu. Pai de verdade não abraça filha que não é dele, só se for doente. A palavra doente voltou. E dessa vez, Beatriz não a deixou passar. Meu pai não é doente, gritou pela primeira vez defendendo Antônio. Meu pai é santo, mais santo que seu pai, que bate na sua mãe. A menina ficou sem resposta. O rumor do pai violento era verdadeiro, mas nunca falado em voz alta. Beatriz, sem querer, tinha usado a verdade como escudo. A professora, ouvindo a confusão, separou as crianças, mas a frase ficou no ar. Meu pai é santo. Na vila, a frase foi repetida, distorcida, amplificada. A menina disse que o Antônio é santo, comentavam. Só santo ou doente faz o que ele está fazendo. E assim, o amor que Antônio sentia foi transformado nos bares e nas rodas de fofoca em algo doentio, porque, para quem não sabia amar sem interesse, amor puro era doença. Antônio começou a ser evitado. Na venda, quando entrava, o burburinho parava. Na igreja, algumas famílias mudavam de banco. Na escola, as mães deixavam de cumprimentá-lo. Eles estão te tratando como criminoso? Dona Lourdes observou, indignada. E você não fez nada. Sim, fiz, Antônio respondeu, com uma calma que assustava. Fiz o que ninguém mais teve coragem de fazer. E isso, para quem vive de covardia, é crime. Mas a solidão começou a pesar. Júlia, que antes tinha sido a defensora mais ferrenha, começou a sentir o peso dos comentários também. Pai, as amigas da escola perguntam se é verdade, confessou, numa noite. Perguntam se você está doente. E você responde o quê? Antônio perguntou curioso. Eu respondo que você é o pai mais santo que existe, Júlia disse e chorou. Mas elas riem. Dizem que santo é só na igreja.
na vida real, é doente. Antônio abraçou a filha. Então, deixa elas rirem, aconselhou. Porque quem ri de amor é quem não sabe o que é ficar sem. Mas a pressão aumentava. Até que, num domingo, durante a missa, o padre fez um sermão que mudou tudo. Hoje, começou ele, olhando a congregação com firmeza. Eu quero falar de um homem que está sendo crucificado sem ter cometido crime. Um homem que ama uma criança que não é dele, e por isso é chamado de doente. Um homem que dá tudo de si, e por isso é chamado de interesseiro. Um homem que é pai sem ser pai, e por isso é chamado de santo. Mas santo não é quem não erra. Santo é quem ama quando errar é mais fácil. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para os rostos que tinham espalhado os rumores. Eu conheço o Antônio Silva, conheço a Beatriz, e conheço a diferença entre amor e doença. Doença é julgar sem saber. Amor é cuidar sem pedir. E se amar é doença, então que eu fique doente. Porque prefiro ser doente de amor do que sadio de ódio. A igreja ficou em silêncio. Algumas pessoas baixaram a cabeça. Outras, as mais teimosas, reviraram os olhos. Mas a semente tinha sido plantada. Naquela tarde, quando a missa acabou, um grupo de mulheres foi até Dona Lourdes. Nós queremos ajudar, disse a líder, uma senhora que tinha sido uma das mais ferrenhas críticas. Nós erramos. O padre tem razão. Nós julgamos sem saber. E a menina, ela merece ter paz. Dona Lourdes, surpresa, aceitou a ajuda. Paz ela tem aqui, respondeu. O que ela precisa é que vocês parem de tirar. E assim, devagar, a vila começou a mudar. Não todos. Ainda havia quem murmurasse, quem olhasse de lado, quem esperasse o próximo escândalo. Mas havia, agora, um grupo que defendia, que protegia, que ajudava. A adoção finalmente foi aprovada. O juiz, no último despacho, escreveu: Antônio Silva não é pai biológico de Beatriz Brandão, mas é pai. E ser pai não é questão de sangue, é questão de presença, de cuidado, de amor incondicional. Ele provou durante meses que é capaz de dar o que a menina mais precisa: segurança afetiva. A adoção é deferida. O sobrenome da menina permanece Brandão, por direito de nascença, mas ela será registrada como filha de Antônio Silva, com todos os direitos e deveres que isso implica. No dia em que o documento chegou, Antônio chorou. Não de tristeza, de alívio. Beatriz, ao ver o papel, perguntou: Isso quer dizer que eu sou sua filha de verdade agora? Você sempre foi, Antônio respondeu. Agora é só o papel que está atrasado. Ela riu. E pela primeira vez desde que chegara àquela casa, riu sem medo. A vila, aos poucos, foi aceitando. Não porque quisesse, mas porque teve que ver, com os próprios olhos, que amor não precisa de sangue para ser real. Carlos, o tio que ajudara, voltou alguns meses depois. Trouxe presentes para Beatriz, brinquedos caros, roupas novas. Eu não quero comprar o amor dela, disse a Antônio. Eu quero ser parte da vida dela, se ela me deixar. Beatriz, vendo o tio, hesitou. Mas, depois de um olhar para Antônio, que assentiu, foi até ele. Obrigada por me ajudar, disse, educada. Mas meu pai é o Antônio. Carlos sorriu, triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Eu sei, respondeu. E eu respeito. Só quero ser um tio, se isso não for pedir demais. Não é, Beatriz decidiu. Todo mundo precisa de tio. E assim, a família se redefiniu. Não era a família que o sangue tinha criado. Era a família que o amor tinha escolhido. Anos se passaram. Beatriz cresceu. Deixou de ser a menina magra e assustada para se tornar uma jovem de 16 anos, alta, de olhar firme, que andava pela vila com a cabeça erguida. Ela ainda era chamada de filha do Antônio, por alguns. Mas agora, o tom não era de desprezo,
era de respeito, porque Beatriz tinha se tornado a melhor aluna da escola. Tinha ganhado uma bolsa para estudar artes na cidade grande. E, antes de ir, fez uma exposição na própria vila, com desenhos que contavam a história dela. A chuva, a estrada, a casa, o medo, o amor. O desenho central, o maior, mostrava Antônio de joelhos na lama, estendendo a mão para uma menina pequena e assustada. O título era simples: Pai. Antônio, ao ver o desenho, chorou. Não disfarçou. Você me fez bonito demais, brincou, enxugando as lágrimas. Eu fiz você real, Beatriz respondeu. Porque você foi real para mim. Júlia, agora com 20 anos, formada em enfermagem, trabalhava no posto de saúde da vila. Ela e Beatriz tinham se tornado irmãs de verdade, não de escolha, mas de convicção. Dividiam segredos, roupas, sonhos. Quando você voltar da faculdade, Júlia disse na despedida, eu quero que você me faça um desenho. De nós três. Você, eu e pai. Vou fazer, Beatriz prometeu. E vai ficar lindo. Dona Lourdes, agora com mais de 70 anos, ainda comandava a cozinha. Mas agora tinha ajuda. As amigas da vila, que antes criticavam, agora vinham cozinhar junto, trazer receitas, fazer bolos para as festas da comunidade. A gente demorou para entender, uma delas confessou, numa tarde de preparativos para a festa de aniversário de Beatriz. Mas entender amor é difícil para quem só aprendeu a sobreviver? Dona Lourdes sorriu. Amor não se ensina, respondeu. Se sente. E quando sente, ou muda você, ou assusta você. Vocês escolheram mudar. As outras ficaram com medo. Antônio, agora com 50 anos, continuava na fazenda. O cabelo estava mais branco, as costas mais curvadas, mas o olhar estava mais leve. Ele nunca mais se casou. Nunca mais teve outro romance. Alguns diziam que ele vivia pelo passado, mas ele sabia, vivia pelo presente. Pelo fato de que toda manhã tinha alguém para chamar de filha. Um dia, Carlos, o tio, voltou com uma proposta. A família quer fazer um acordo final, disse. Eles vão desistir de todos os recursos, vão reconhecer a adoção, vão até colocar o nome dela no testamento, se você assinar um documento dizendo que nunca vai falar mal da família Brandão publicamente. Antônio riu. Eu não falo mal de ninguém, respondeu. Eu só conto a verdade. E a verdade é que vocês erraram. Se querem que eu cale a boca, é porque ainda tem vergonha. E vergonha não se resolve com dinheiro. Se resolve com atitude. Carlos assentiu, triste. Eu sei, admitiu. Mas eu tento. Porque no meio de tanta gente ruim, eu quero ser o que tenta ser bom. Você já é, Beatriz disse, aparecendo na porta. Por que você voltou? Os outros não. Ela se aproximou, abraçou o tio. Eu não preciso do dinheiro deles, disse. Preciso da paz deles. E a paz deles é problema deles. A minha paz eu já tenho. Carlos chorou. Pela primeira vez, um Brandão chorou por amor, não por orgulho. Obrigado, sussurrou ele, por me ensinar que família não é sobrenome. Beatriz foi para a faculdade. Antônio, Júlia e Dona Lourdes ficaram na fazenda, mas a casa nunca mais pareceu vazia. Porque Beatriz ligava todo dia. Mandava desenhos por WhatsApp, contava as novidades, pedia conselhos. E, nas férias, voltava. Não como visita, como filha. A vila, finalmente, aprendeu. Não todos. Ainda havia quem murmurasse. Mas agora, quem murmurava era visto como o doente. O doente de ódio, o doente de preconceito. E quem amava era visto como o santo. Não santo de perfeição, santo de persistência. No aniversário de 18 anos de Beatriz, Antônio fez uma festa simples na fazenda. Chamou toda a vila. Até os Brandão, que ainda viviam por perto, foram convidados. Nenhum veio. Mas Carlos veio. Trouxe um presente. Um colar com um pingente em forma de árvore.
Porque você é raiz agora, explicou. Raiz dessa família que você escolheu. Beatriz usou o colar. E quando abraçou Antônio, disse: Pai, você me adotou sem papel. Mas, se quiser, eu te adoto de volta, para sempre. Antônio chorou. E dessa vez, não foi só ele. Todos choraram, porque naquele abraço estava tudo o que a vida podia oferecer de mais verdadeiro. Amor que escolhe, que luta, que vence e que, no fim, não precisa de nome. Só precisa de ser. Se essa história te tocou, se você acredita que amor não precisa de sangue para ser real, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais nenhuma história como essa. Deixe nos comentários. Você já viu ou viveu uma situação onde amor de escolha foi maior que amor de sangue? Sua história pode inspirar quem está passando por isso agora.